Doutor Flávio Barreto, promotor que trabalhou aqui nesse feminicídio tentado aqui, réu condenado, e vai falar sobre o fato. Olha, foi um julgamento muito tranquilo. O processo foi muitíssimo bem conduzido pelas promotorias de justiça de Patos de Minas. A investigação também foi muito bem realizada. Tivemos o bastante cuidado aqui durante o plenário de respeitar ao máximo a sensibilidade, o direito da vítima, porque infelizmente as vítimas elas não são muito levadas em consideração tanto pelo Código de Processo Penal quanto pela própria prática do judiciário, gerando um fenômeno que se evita, que é a revitimização. Então a vítima estava bastante sensível, o caso que ainda a abalou muito, tanto à época quanto ainda hoje. Nós tivemos bastante o cuidado de resguardá-la da revitimização, de respeitar o tempo dela, também os direitos do acusado foram todos respeitados, resguardados. A defesa teve a atuação plena, sem restrições ou empecilhos criados por pelo Ministério Público, qualquer outra das partes. E, de maneira geral, eu entendo que o julgamento foi justo, foi adequado. As teses do Ministério Público foram acolhidas pelo Conselho de Sentença, e, na minha modesta opinião, com justiça e com devido acerto. Acredito que essa realmente foi a decisão que melhor se adequava ao caso e que melhor representava a justiça. Doutor, sobre o fato, aconteceu praticamente um ano atrás, né, aqui em Patos de Minas. O senhor pode lembrar o que aconteceu na época dele ser condenado aí, nesse julgamento de hoje? Na época, a vítima ela se encontrou com dois vizinhos na casa da frente, sentaram-se juntos para conversar. Em determinado tempo, o acusado apareceu, sentou junto com eles para conversar, lá ingerindo bebida alcoólica. Os filhos estavam brincando ali na rua. Em dado momento, lá por 10 horas da noite, a vítima, o acusado e o filho em comum voltaram para casa. E na casa, assim, meio que motivado por ciúmes, bem como pelo fato de que a vítima tinha comprado um brinquedo que ele não queria que tivesse comprado, bem como por outras desavenças que ele já tinha, por ele ser uma pessoa, segundo os autos do processo, agressivo, e inclusive já tinha tido medida protetiva decretada contra ele em favor dessa vítima anteriormente. Havia até uma ação penal de lesão corporal em que ele é o autor e ela também era vítima, de 2021. Ele repentinamente lhe agrediu com 2 golpes de faca, possivelmente um terceiro, atingindo nas costas, na lateral do abdômen, e inclusive, graças à interferência também do próprio filho e de vizinhos, o pior não aconteceu. A vítima passou por algumas cirurgias. O acusado, então, ele conseguiu evadir, mas em seguida ele foi preso. E após a conclusão, as investigações se iniciaram. Em seguida, a denúncia foi oferecida, o processo transcorreu e culminou hoje com o julgamento pelo Conselho de Sentença. Doutor, para a gente fechar, são 23 anos, né, de condenação, tem uma lei nova do feminicídio. Quantos anos, no mínimo, que esse réu terá que cumprir? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque existem muitas variáveis que ainda se incidem, como, por exemplo, remissão por leitura, conclusão do ensino fundamental, do ensino médio. Isso pode ou não acontecer se, por exemplo, se a família for pagar cursos ou apostilas e por aí vai. Então, é muito difícil dizer qual vai ser a pena mínima que ele cumpriria em presídio. Até porque as próprias condições carcerárias no país, elas estão em constante mudança. Não se sabe, ainda vai ter eleição para o governo do estado, então ainda não sabemos se vai ser ampliado o número de presídios, se vai ser reduzido, ampliação do número da polícia penal, então é muito difícil de definir isso. Ele está preso, continua preso por causa desse fato que aconteceu nesse julgamento de hoje? Exato, está preso, continua preso e vai cumprir pena. O Brian Epstein falando aqui da reportagem da Globo sobre esse fato, né? Ele que trabalhou como advogado de defesa aí do acusado. Doutor, o que o senhor pode falar sobre esse julgamento que terminou agora há pouco? Olha, a pena foi um dos primeiros crimes de feminicídio que está sendo julgado aqui em Patos, considerando a nova lei. A pena extraordinariamente severa para uma tentativa, foram 24 anos e 4 meses. É lamentável que assim seja, mas essa foi uma vontade dos deputados, está na lei.
e eu acredito que fica prejudicado o princípio da ressocialização, porque um cidadão, como o acusado de hoje, o réu, que está com 59 anos e que sobrevém uma pena, um crime hediondo, de 23 anos e 4 meses, creio que não seja possível mais a ressocialização. E quando ele sair do presídio, considerando não vai ter mais vida útil, e pelo tempo que ficou afastado, mesmo que fosse mais jovem, não estaria mais apto pelo trabalho. Então, essas circunstâncias, ela tem que transmitir à sociedade que talvez as penas sejam extraordinariamente exacerbadas, não por conta do juiz, mas por conta da própria lei, e que não se cumpre mais o princípio da ressocialização. Agora, doutor, o seu cliente manifestou o desejo de recorrer dessa sentença? Ou já teve a oportunidade de falar sobre isso? Olha, a sentença saiu há poucos minutos. Essa é uma situação que ele vai conversar com a família, com certeza esse final de semana, e deve nos comunicar no início da semana que vem, considerando que a defesa tem aí 5 dias para fazer esse recurso. Sobre a defesa, doutor, desse acusado aí, como é que foi o trabalho do senhor aqui no julgamento de hoje? Olha, a defesa, ela ergueu a tese que não haveria uma tentativa de homicídio, porque mesmo depois de ele desferindo golpes de faca, ele ainda poderia continuar dando esses golpes, porque estava dentro do lar. Ele teve essa oportunidade, mas ele resolveu não continuar. Então não houve tentativa, a defesa acredita e ergueu a tese de que houveram lesões corporais, logicamente graves, mas que não seria a tentativa de homicídio que eleva substancialmente a pena.